primeiro lugar, uma ótima noite a todos e a todas. É com muita honra que eu declaro aberto em nome do nosso presidente Marcelo Henrique, que por motivo justo de aniversário de casamento não pôde permanecer aqui para fazer a abertura, até porque mais importante, apesar de ser bastante importante, do que ouvir o tema, não é, proposto por essa comissão para hoje, é ele manter, não é, a esposa feliz, não é, numa data tão importante como essa, porque senão, né, todos vocês que são casados ou que têm namorado, etc., sabem, né, que as consequências são muito mais duras do que perder um evento, mesmo que seja um evento tão bom quanto este da nossa sucessão. Então, declaro aberto mais esse evento, especialmente promovido pela Comissão da Jovem Advocacia, que tinha como coordenadora a doutora Isabela Fantasia da Silva Rejaile. Agora o doutor Zé Vitor assume esse mistério, não é? Com muita propriedade. Desejo, inclusive, que tenha aí uma atuação profícua, uma atuação que traga aí, que colabore, que continue engrandecendo a nossa sucessão, e o evento de hoje já mostra isso. E, além de tudo, cumprimentar o nosso palestrante de hoje e também coordenador da Comissão de Assistência Judiciária, que é também co-organizadora desse evento, o doutor Wliner Vlislas, que tive a honra, como ele mencionou aqui há pouco, de ser seu professor. Então, vejo aqui mais um dos meus alunos trilhando aí o caminho da advocacia, o caminho da docência, e isso só traz alegria, prazer, honra para quem foi professor. O professor Odinei está aqui, não é? Odinei Rogério Bianchim, nosso conselheiro seccional, nosso ex-presidente desta subseção, foi meu professor e tenho uma honra enorme de ter sido seu aluno. Da mesma forma, tenho uma alegria muito grande de ver meus alunos aí seguindo na carreira e fazendo aí o seu caminho, trilhando o seu caminho profissional na advocacia. Vou aproveitar para cumprimentar a doutora Isabela Fantasia, que entrou aqui, a vejo, não poderia deixar de saudá-la e desejar a todos e a todas, então, um excelente evento. Como o doutor Wliner colocou, infelizmente eu não vou poder ficar com vocês aqui no evento, porque eu tenho aula hoje na faculdade a partir das 19 horas, portanto já estou atrasado. Então, o presidente Marcelo me deu essa honra de fazer a abertura. Tenho certeza que o evento vai ser excelente, mas infelizmente eu vou ter que me ausentar. Muito obrigado, doutor Henrique, pela participação e contribuição. Uma boa aula para o senhor. Doutor Odinei, gostaria da palavra? Obrigado, doutor Zé Vitor. Apenas para agradecer a receptividade, as palavras do Henrique, sempre muito gentil. Cumprimentar o doutor Wille Borg, nome de um grande jurista e um ex-professor meu de pós-graduação, não sei se é parente dele, o Hélio Borg. O Hélio Borg é teu parente, Bruno? Não que eu saiba, doutor. Mas eu já vi materiais dele, sim. Já se aposentou, foi professor na USP, foi professor na Unesp, foi diretor do campus de Franca. Trabalhei com ele, fez parte da minha banca de mestrado. Trabalhei com ele durante muitos anos na Unesp, de grata lembrança. E eu agradeço ao doutor Zé Vitor pelo espaço, para dizer que eu participo de poucas reuniões, mas sempre que a reunião é da Jovem Advocacia, eu faço questão de comparecer. Por um motivo muito simples. Eu devo, já disse isso várias vezes, a advocacia, e espero que isso aconteça com vocês também ao longo dessas próximas 4 décadas, eu devo à advocacia a minha eterna juventude. Me considero ainda um jovem advogado, aprendiz de direito,
e faço isso todos os dias com muita satisfação e alegria, de modo que a advocacia não me permitiu envelhecer. E participar de reuniões da jovem advocacia é sempre uma honra muito grande. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença do doutor e, com certeza, toda a experiência tem muito a nos ensinar e agregar aqui para a nossa reunião. Doutora Isabela, posso passar só a palavra à doutora Isabela? Fizemos a troca dos cargos, agora ela é a nossa vice-coordenadora. Olá, pessoal, boa noite. Serei bastante breve. Boa noite, doutor Henry, boa noite, doutor Odinei, doutor Wiener. Fiquem tranquilos, pessoal, porque, como eu já disse no grupo, vocês ficaram em excelentes mãos. Na verdade, não houve uma troca de mãos, né? Houve só uma substituição, mas o trabalho vai continuar sendo feito, tenho certeza, até com mais primor. Sejam muito bem-vindos aí os que são novos, estão participando pela primeira vez. Agradeço a palavra ao doutor José Vitor e um excelente evento a todos. Muito obrigado, doutora Isabela. Podemos começar, então? Com a palavra, então, doutor. Boa noite a todos os presentes. Inicialmente, gostaria de agradecer ao doutor Henry pelas palavras de acolhimento que sempre faz, de estima que sempre tem pelos seus alunos, ao doutor Odinei também, que está sempre presente nas palestras, sempre engrandecendo, enriquecendo com as suas contribuições. Agradecer também à doutora Isabela, que me fez o convite, aí depois houve a transferência, né, a mudança da coordenação, e agradecer também ao doutor José Victor, né, por essa palestra de hoje, onde nós podemos agir diretamente no jovem advogado, de modo a evitar futuros problemas, né? Então, nós podemos utilizar esse espaço agora para moldar as coisas da forma como devem ser, porque a informação, ela nunca é demais. Então, quanto mais informações nós conseguirmos trazer para o advogado, ainda mais na sua base de formação, né? Menos problemas nós vamos ter mais para frente, graças à boa informação. Eu gostaria de antemão, né, de me desculpar por qualquer problema virtual que eu tenho aqui, porque eu vou tentar utilizar os mecanismos do Zoom aqui para utilizar a palestra. E eu não consegui treinar muito, porque eu tentei recentemente, deu certo, espero que dê certo, tá? Bom, vamos ver se eu consigo aqui fazer a transmissão. Bom, vocês conseguem ver? Tá tudo certo? Tá funcionando? Sim, então tudo certo. Obrigado. Bom, eu gostaria de começar com o projeto da CAGE no âmbito estadual, né? A CAGE, ela se subdivide na OAB São Paulo, a OAB Regional, a subseção e as comarcas, né? E nós, da subseção e da OAB São Paulo, estamos trabalhando com a nova política, que é a política da justiça a quem precisa. Porque esse é o real fundamento da existência da assistência judiciária, que é levar o direito à justiça a quem precisa e não tem condição econômica para fazer isso. E é por isso que sempre que eu começo uma explanação acerca do convênio, seus aspectos, eu gosto de falar do aspecto social do convênio, porque nós temos que ter em convicção que o papel que nós prestamos, em realidade, ele é um papel que seria prestado pelos defensores e pela Defensoria Pública. Portanto, nós temos que é um papel suplementar. É um papel suplementar. Ou seja, o convênio, ele existe para suprir o artigo 98 do parágrafo 1º da ADCT, onde foi convencionado que no prazo de 8 anos, a União,
os estados, o Distrito Federal, ele deveria contar com defensores para atender toda essa demanda. Ou seja, se essa alteração é de 2014, em tese, nós teríamos até o ano de 2022 para que essa implementação ocorresse. Então, nós temos que ter em mente que a Defensoria Pública, o convênio com a Defensoria Pública, ele é por tempo determinado, tá? E por ele ser por tempo determinado, que nós temos que olhar o aspecto social. É o modo pelo qual o advogado pode realmente ajudar uma população que esteja necessitada, que precise realmente, né? A justiça é quem precisa, o direito de petição, o direito de buscar o judiciário, né? Então, essa é o primeiro aspecto que, para mim, julgo mais importante. E a quem que é destinado o convênio da Defensoria Pública? O convênio da Defensoria Pública ela é uma prestação de serviço totalmente gratuita. E esse totalmente é do modo mais amplo que nós conseguimos observar. Vou dar um exemplo, né? Eu quero fazer essa palestra da forma mais exemplificativa. Eu venho de uma cidade, Nova Granada, que é interior, né? E por ser interior, ela não tem a Secretaria da Fazenda. E até pouco tempo não tinha posto fiscal, né? Não tinha o posto fiscal virtual, onde nós poderíamos fazer a homologação virtual. E começou a ter muito problema disso. Quando as pessoas chegavam para fazer um inventário, por exemplo, e precisava depois levar a documentação do protocolo até São José do Rio Preto, os advogados cobravam para ir até São José do Rio Preto e entregar essa documentação. Isso é totalmente proibido. Nós não podemos receber qualquer valor, nenhum valor, um xerox sequer, uma fotocópia, nada. Todo o serviço tem que ser totalmente gratuito. Ah, mas eu preciso de uma fotocópia. Então, você vai entregar o documento original e falar, olha, vá até algum local, tire a fotocópia e me traga. O advogado conveniado não pega dinheiro, em hipótese alguma, de assistido, tá? Assistido é o usuário do nosso convênio, tá? Nós somos advogados conveniados. E para isso, se estende, se vai no mínimo, vai no máximo também. Então, não existe contrato de honorários, não existe cobrança de taxas, não existe emolumentos, despesas, qualquer natureza, sob pena de descredenciamento e apuração de eventual responsabilidade ainda, penal, civil e administrativa, tá? Dando continuidade. Quais são as áreas que nós, no convênio, podemos atuar, né? Nós podemos atuar... ali eu separei em três quadros, né? O primeiro é aquele quadro onde a defensoria atua de forma ampla, né? Que é cível, e aí nesse cível, quando você escolher a opção cível lá na hora de se cadastrar para homologação do convênio, não tem como você escolher obrigações, né? Escolher o cível lá, mas eu não faço família, eu tenho horror à família, briga de família, eu quero fazer só contrato, né? Eu quero fazer ações de obrigação de fazer. Não tem como. Quando você entra em cível, você vai entrar da forma mais ampla possível, né? Vai ser de ações de obrigação até cível genérico, família, toda a área. O criminal. Quando você for atuar no criminal, e quem faz a nomeação do criminal é o próprio cartório, né? É o tipo de nomeação que ela é automática e de aceitação obrigatória. No nosso mecanismo, que é o portal, que eu vou demonstrar para vocês se tudo der certo, se eu conseguir utilizar a tecnologia aqui, ele já vem com um aceite obrigatório. Não tem como aceitar ou recusar, né? Por quê? Porque não cabe justificativas de foro íntimo para recusa das ações criminais. E aí nós temos duas exceções ali que eu deixei separado. A primeira é o júri, que ele precisa de um curso específico que vai ser ministrado com a Escola Superior da Defensoria, a Escola Superior da Ordem dos Advogados do Brasil, da ESA, né? E aí só é possível se credenciar para fazer júri se você comprovar, no período específico,
a ter feito esse curso, né? E a nossa novidade ali que eu coloquei em negrito, que é a ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal. Então, no nosso último edital, que saiu em 2020, os defensores já pensaram, né? Até agora ainda não vi a ocorrência da ANPP, da nomeação, mas já há previsão, inclusive com valores na tabela, né? Que é uma inovação bastante grande aí da nossa da justiça penal, né? A infância e a juventude, assim como o júri, né, para atuação nessa área, nós vamos precisar de um curso específico também e a comprovação no tempo hábil. E o plantão que é basicamente, antes nós tínhamos o advogado ad hoc, né, que era aquele que ficava ali no corredor, o juiz chamava ele fazer uma audiência rapidinho, né, para correr. Agora não, agora diariamente a defensoria nomeia um advogado para que fique de plantão na comarca, ou na justiça, né? E esse advogado fica responsável por fazer as audiências, né? Que porventura as partes não estejam assistidas por advogado e seja obrigatória a representação, né? E aí nós temos a de dia útil e não útil. A de dia não útil, nós não vemos muito, que é para dias de plantão, né? Plantão judiciário mesmo. Mas também existe e é possível fazer o requerimento de nomeação. No quadro central, em azul, nós temos ali o famoso depende, né? Que vai haver a nomeação de advogado, mas para casos específicos, né? Via de regra, pessoas jurídicas não têm direito à nomeação de advogado, exceto se for procuradoria especial. A mesma coisa é para a execução de pena, né? Quando não houver no lugar de crime e o regime for aberto, é possível a nomeação de advogado, embora a Defensoria Pública o convênio da OAB não atue na vara de execução, né? Porque já é uma área, uma área que fica exclusivamente para os defensores. Aqui em São José do Rio Preto, a Defensoria atua de forma bastante ampla nas execuções. Tanto é que várias vezes nós somos contratados para fazer algo, a hora que chega lá já tem a manifestação do defensor, né? Eles são muito ágeis nas execuções aqui em Rio Preto. E no caso dos interesses das vítimas, né? Nas ações penais privadas, né? Subsidiárias da pública, que também é permitido. E aí as hipóteses onde não há nomeação, né? Para a defensoria, pelo convênio da OAB, que é o eleitoral, o administrativo, o trabalhista, o previdenciário e para a revisão criminal, tá? Quem pode se inscrever? Os advogados e as sociedades individuais, sendo vedada a inscrição simultânea, ou seja, não adianta o advogado querer ser espertinho, se inscrever com a sua OAB e com a OAB, o número da inscrição da sociedade individual, né? Só é permitido uma inscrição. Aqui, eu vou tentar agora alterar para a transmissão, que eu gostaria, eu não sei se existem pessoas que recém entraram aí no nosso convênio, né, do último edital, mas eu gostaria de passar, vamos ver se eu consigo, aqui. Esse daqui é o portal da Defensoria. Tá dando para ver certinho? Ok? Bom, certo. No portal da Defensoria é possível ver minha seta? A seta do cursor? Sim, dá para ver sim. No site da Defensoria, nós temos esses campos aqui do lado, que é esse convênio, onde tem convênio OAB, que é o nosso convênio, e aqui mais para baixo, nós temos portal do advogado também. Acesse portal do advogado conveniado aqui. Então, nós conseguimos acessar o portal por dois caminhos. O primeiro é por aqui, vai abrir diretamente ao portal, ou se nós quisermos informações, que é onde nós temos que buscar as informações do nosso convênio, vamos em convênio OAB. E aí vai abrir este outro campo. Neste outro campo, nós temos tudo que o advogado conveniado deve utilizar para a sua atuação. Nós temos a tabela de honorários, dúvidas frequentes, cadastros, a comista, que é a comissão que avalia as infrações dos advogados conveniados, o termo do convênio vigente. E aqui eu vou fazer uma ressalva. É muito importante
Eu sei que é maçante, ele é grande, o convênio, mas é necessária a leitura do nosso convênio. Como qualquer edital de concurso, onde nós temos que ler para saber quais são os detalhes, os nuances, nós também temos que ler o nosso convênio, porque através dele que nós vamos nos munir, né, contra eventuais arbitrariedades de um assistido. Porque às vezes o assistido chega, né, falando algo como se fosse aquilo, ou alguém tivesse falado, e no ato do desconhecimento nós acabamos fazendo. E aí não era bem aquilo que deveria ser feito, né? Então é bom saber, principalmente os nossos deveres, né, mais do que os nossos direitos, né? Porque os assistidos, eles vão em cima dos nossos deveres, não dos nossos direitos. Bom, tendo falado aqui um pouco do termo do convênio, depois nós vamos adentrar um pouco nos deveres, eu gostaria de comentar um pouco sobre o portal do advogado. E aqui, abrindo o portal do advogado, nós temos a área de login e senha. Eu vou acessar o meu, para que lá dentro eu consiga indicar para vocês os caminhos, né? Porque nós ainda temos alguns problemas que não deveriam acontecer. Essa daqui é a interface do nosso portal. E daqui que nós fazemos toda a averiguação do que está acontecendo com o nosso assistido. Esse primeiro campo aqui, nós temos os documentos, né? Nesses documentos, nós temos o informe de rendimento. Após ingressar e após receber qualquer tipo de honorário da Defensoria Pública, nós temos que fazer a declaração do imposto de renda. Vem, inclusive, o informe de rendimento, vem tudo descrito certinho. E o demonstrativo de pagamento, que é muito importante para nós também. Entrou no demonstrativo de pagamento, tem o ano, vai selecionar o ano que nós queremos e o mês. Todo primeiro dia útil do mês é disponibilizado um demonstrativo de pagamento, tá? E aí seleciona e consulta. Aí nós vamos saber exatamente o que nós recebemos naquele mês e quantos % daquela ação nós recebemos, tá? E essa análise nós temos que fazer mensalmente, porque caso esteja errado, tem que ser feito um recurso de pagamento, que se der tempo eu abordo ainda hoje, para não me alongar muito. Outro campo que nós devemos sempre nos ater é esse daqui, do advogado. Aqui dentro do campo do advogado, nós temos o atendimento, dados cadastrais, opções por sociedade, que é para cadastrar a sociedade do individual, as ocorrências, né, porventura que tenham que ser relatadas, as nomeações para plantões em dias não úteis, avisos da defensoria, ausência temporária e cancelamento para sair. No cancelamento, aqui uma ressalva. Cancelou o convênio por razões de foro íntimo, né? Então, eu cansei do convênio, acho que não está dando muito dinheiro. Para os processos que foram nomeados, deve-se permanecer até o final do processo, exceto em casos de incompatibilidade. Passei num concurso, aí tem que justificar processo por processo para uma nova nomeação de advogado. Mas em casos de incompatibilidade. Vamos no atendimento. Na página de atendimento, nós temos o campo para fazer a pesquisa por nome do assistido, por RGI, que é o número do registro de indicação, que cada assistido tem um número de indicação, e o número de autorização, tá? Que vai ficar aqui na data, né? Seria a data de autorização. Eu vou pegar aqui um caso que não seja de segredo de justiça, só para nós para eu conseguir mostrar. Pegar uma aqui que ainda não foi aceita, é um caso excepcional, porque nós temos 30 dias para entrar com ação competente, tá? Nesse caso é excepcional por quê? Porque essa daqui que ainda continua válida, é uma ação cível, ela foi feita a nomeação para mim no dia 16/9/2020. Mas, em razão da pandemia, a assistida, ela não tem os documentos obrigatórios para a propositura da ação. E não é culpa dela também não conseguir os documentos obrigatórios, porque os serviços essenciais onde ela conseguiria também estão fechados. Então, para não prejudicá-la, eu justifiquei
a demora, para que continuasse a nomeação dela válida, para que quando for necessário fazer a aceitação. Esse é o campo onde nós vamos aceitar. Aqui eu já vejo para o que é uma propositura. E aqui nós temos o campo: aceitar documentos, recusar ou visualizar caso. No visualizar caso, a Defensoria Pública, em alguns casos, ele descreve nesse campo o que é o caso. Nesse daqui eles não descreveram. Mas eu consigo ver qual é o problema do assistido, que é o problema: declaratória de inexistência de débito, cobrança maior. Então, nesse caso aqui, eu já consigo ver, e aqui no cadastro eu pego os dados da pessoa e tudo mais. Nesse campo aqui, chegou a assistida lá. Eu vejo que é uma ação manifestamente incabível, que não tem como fazer. Eu vou recusar e vou justificar como se fosse um requerimento. Tá? Isso é muito importante. Sempre que nós fazemos uma recusa ou uma renúncia, alguém vai analisar. Então, nós não temos que fazer em forma de relato, nós temos que fazer em forma de requerimento. No caso das comarcas, quem vai analisar é o representante local, e no caso da renúncia, quem vai fazer a análise é o defensor coordenador daqui de São José do Rio Preto, tá? Outro ponto importante: documentos. Nesse campo documentos, nós temos aqui a procuração e declaração de necessidade. Pelo amor de Deus, não usem nas suas petições a procuração e a sua declaração, o seu modelo. É obrigatório o uso da declaração de necessidade e procuração que é fornecido pela Defensoria Pública. Assim como também é essencial a juntada do nosso ofício de indicação, que é um terceiro documento que ele surge após a aceitação. Ele surge ao lado do campo de aceitação ali. E aí também tem que ser juntado, juntamente com a procuração. Bom, eu acho que do portal o principal é isso. Outra coisa que vale a pena frisar também é não utilizar nas suas petições as insígnias da Defensoria Pública. Nós, advogados, não temos autorização para utilizar as insígnias da Defensoria, assim como da OAB também, em alguns casos, né? Agora, voltando ao nosso cronograma, aqui está falando sobre a comprovação dos cursos, né, que é a conclusão de curso específico, que nós já conversamos, e aí nós entramos dentro dos deveres de atuação, né? Assim como os defensores, né, que vão prestar, que prestam o seu serviço à sociedade, concursados, nós também temos que pautar o nosso serviço através dos princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência, da economicidade, da celeridade, todos os princípios virtuosos da justiça nós temos que nos pautar. Vou dar um exemplo que eu já presenciei várias vezes, que é o caso quando nós fazemos acordo, os nossos honorários eles diminuem significativamente na Defensoria Pública. E muitos advogados, eles resistem a fazer acordo para não perder honorário. Porque tem na cabeça que é uma ação que tem uma viabilidade boa, que acredita que vai dar, mas não vai fazer um acordo. E aí, se o assistido procurar, né, a autoridade competente, é aberto um procedimento, porque não foi feito o trabalho de acordo com a celeridade processual e com a economicidade, né? Outro ponto muito importante: a avaliação socioeconômica. Aos inscritos de São José do Rio Preto, assim como da comarca, é feito inicialmente uma triagem. E nessa triagem é analisada a condição socioeconômica do nosso assistido. O nosso assistido, a Defensoria entende que ele enquadrou, né? Porque ele chega lá, apresenta uma série de documentos, passou na triagem. E a hora que ele chega no seu escritório, ele chega numa Hilux, né? Então não tem comprovação de renda nenhuma, mas tem sinais exteriores de riqueza. Chega uma Hilux, coloca um iPhone 11 em cima da mesa, e aí você está lá recebendo 1/5 da tabela da ordem para fazer o processo para ele. Então, nós, advogados nomeados, mesmo que já tenha sido feita a triagem pela Defensoria ou
pela comarca, né, pelos advogados, nós devemos fazer a reanálise da capacidade socioeconômica do assistido. E aí, caso não preencha, nós entramos naquele campo da recusa, né, que é lá no portal do advogado. Recusa e renúncia sempre deverão ser feitos através do portal. Não adianta fazer pelo processo, comunica a renúncia no processo para o juiz deferir. Não adianta, tem que ser feita e deferida pelo defensor. Manter cadastro atualizado, né? Porque no nosso ofício de indicação sai o endereço do escritório com telefone e tudo mais, mas eu aconselho também diariamente entrar no nosso portal para ver se houve nomeação, porque às vezes o assistido não sabe que é uma ação urgente. Ele vai lá, pede uma nomeação e tem um prazo de 3 dias para apresentar os embargos. Às vezes o juiz colocou o prazo de 3 dias. Então, nós temos que sempre estar atentos, né? Esse prazo, por mais que o assistido tenha o dever de nos procurar, nós também temos como acessar, né? E lá já vem com o número do processo e autorização para entrar. Manter instalações adequadas, ou seja, se inscreveu no convênio, nós precisamos ter onde atender esse assistido. A gente não vai atender o assistido na sala de casa, por exemplo. Né? Nós temos que dar o mínimo de privacidade para o nosso assistido, da mesma forma que nós damos para os nossos clientes, né? Então, tendo um endereço profissional, pode ser um quartinho na minha casa, desde que seja um lugar onde tenha privacidade, onde você tem aquilo ali como habitual do seu trabalho, não tem problema para o atendimento dos usuários, com lugar de espera sentado, acessibilidade. E também nós não somos obrigados a atender fora de horário comercial, né? Acontece de assistido ligar, você pega um caso de violência doméstica, o assistido te liga meia-noite porque a pessoa está lá na frente da casa dela, acontece, assim como os nossos clientes. Aí nós atendemos e auxiliamos, falando, olha, procura a delegacia, ou então no outro dia cedo damos andamento, né? Mas sempre utilizando do bom senso para a tomada de decisões. Atender pessoalmente. Ali eu coloquei todos os usuários e familiares, né? Porque nós temos alguns casos onde os familiares que vão buscar informações, né? No caso de réu preso, os familiares geralmente vêm buscar informações sobre o réu preso e nós temos que acolher essa família e atendê-los, né? Da melhor forma possível, explicando sobre o processo e da forma como faremos com os nossos clientes. E o usuário atender pessoalmente também. Mas no caso do usuário, nós temos que frisar que quem deve atender sempre é o advogado nomeado. Então, não, vai lá no escritório, conversa com a secretária. Não pode. Pelo nosso convênio, o assistido e os familiares devem ser atendidos por advogado, né? O advogado nomeado. Realizar desarquivamento de outro processo essencial ao feito, desde que tramite na mesma comarca. Tem-se muito que mandar os assistidos, né? A gente costuma ver muito, falar, vai lá no fórum, pede o desarquivamento, a hora que você tiver com os documentos, você volta aqui. E o assistido, nem sempre, existem diversos assistidos, né? Existem os espertalhões, né? Que sabem os caminhos, sabem onde procurar, e existem aqueles muito carentes, que geralmente nem têm leitura completa, e para eles é muito difícil, muito dificultoso percorrer esses caminhos da justiça. Então, incumbe ao advogado nomeado realizar esse desarquivamento. Aquele ali é mais voltado para nós mesmos, que é o conferir o regular preenchimento da certidão. O preenchimento da certidão, ele é uma briga antiga nossa, né? Que quem é cadastrado há um pouco mais de tempo, né, no convênio, sabe das dificuldades que é mandar uma certidão e ela voltar por erro de preenchimento, porque isso demora muito no processamento do nosso pagamento. Porque só para avaliação são 2 meses. Então, nós protocolamos hoje, no primeiro dia, até o primeiro dia útil, 2 meses depois, né? Então, nós temos que sempre conferir o regular preenchimento. Hoje, nós temos bem menos esse problema. Por quê? Porque agora nós temos a certidão digital, que já é algo que já é uma realidade nossa, que é essa virtualização, onde durante o próprio preenchimento dos campos
lá no site da OAB, ele já acusa se tiver uma coisa errada, se tiver alguma incongruência, né, que seja gritante, por exemplo, número da OAB errado, ele já indica lá que está errado, ele não aceita. Datas de trânsito em julgado incompatível com a de nomeação, a trânsito em julgado é anterior à nomeação, ele já acusa. Mas isso não nos livra de ter que procurar o judiciário para fazer a retificação da nossa certidão, né? Vou passar aqui mais um. Passou. Comunicar ao usuário no caso de recusa. O usuário está na sua frente, analisou socioeconômico, não é o caso. Já comunica a ele que ele não tem direito, né, que é para ele procurar os recursos cabíveis, que ele vai procurar junto à OAB local como proceder com o recurso para a defensoria. No caso do crime, isso ainda está sendo um problema, né? Com a virtualização, nós temos que pedir antecipadamente nas comarcas, né, para que nós possamos fazer uma audiência, né, uma conversa antecipada com o nosso cliente. O que eu aconselho? Fazer isso enquanto eles ainda estão na penitenciária, né, mandar o e-mail para o diretor, porque antes da audiência é muito complicado, porque o escrevente do juiz ele vai estar presente como host. Então, nós não vamos estar ali totalmente a sós com o nosso cliente, né, nosso assistido. Então, mas é um direito nosso, né, entrevistar o réu preso antes da realização do interrogatório. É mais uma das nossas dificuldades no crime. Sempre que o usuário pedir informação, fornecer. Obviamente que o usuário ele não pode usurpar desse direito dele. Então, todo dia ele pergunta, e meu processo andou? E meu processo andou? E meu processo? Mas, sempre que possível, né, utilizando o bom senso, prestar contas para ele quando ele perguntar. Inclusive, eu estou adotando o mecanismo de mandar cópia do processo para o WhatsApp. Porque assim ele consegue ver, né, que realmente não teve alteração desde a última pergunta dele. E sempre me posiciono falando que quando tiver alguma mudança no processo, eu entro em contato. Tem funcionado, eles têm diminuído bastante essas cobranças. Ali entra dentro dos princípios que nós conversamos, né, que é buscar pela solução de conflitos de forma consensual, né? E esse daqui é um outro tabu do nosso convênio, né? Porque nós somos nomeados para fazer uma ação, vou pegar um exemplo meu, uma ação de alimentos gravídicos. Aí nós ingressamos com a ação, pedido de tutela antecipada, né? Para alimentos, para pagar um pré-natal. E o juiz vai lá e indefere. Se fosse um cliente nosso, o que nós faríamos, né? Imediatamente interpor um agravo, né? Pro assistido é a mesma coisa. Teve uma situação muito constrangedora que eu passei, onde eu fui nomeado para fazer uma ação de alimentos gravídicos e foi indeferida a tutela. E eu interpus o agravo, fiz o agravo, comuniquei no processo e a advogada da outra parte ligou para mim horrorizada, brigando comigo, que eu era nomeado pela defensoria e estava fazendo agravo, que onde já se viu se eu tinha cobrado para fazer agravo, porque ela não fazia para os clientes dela. Eu expliquei para ela e demonstrei no convênio que nós devemos fazer, né? Inclusive até impetração de habeas corpus, se tiver algo que caiba, né? Sempre utilizando aí do parecer técnico do profissional. Então, nós temos que tratar o assistido. As pessoas falam, eu trato o assistido melhor que o meu cliente. Não precisa tratar melhor que o seu cliente. Trata ele como seu cliente. A única diferença é que quem vai te pagar, ao final, não é o cliente, sim o Tesouro Nacional, né? Que é a Defensoria Pública. Dando continuidade aqui nos deveres do advogado, nós temos a atuação nossa, que vai, via de regra, até o trânsito em julgado, né? Então, ação primeiro grau, recurso, trânsito em julgado. É necessário fazer RESP? É necessário fazer recurso extraordinário? Não, nossa ação ela vai até o segundo grau. Mas se for cabível recursos especiais, nós podemos falar para o cliente, né? Ou se for flagrante o caso de um recurso especial, aí nós podemos fazer também, né? Sempre fazendo da melhor forma a nossa atuação, né? No caso das ações criminais,
a nossa atuação pode ir um pouquinho além do trânsito julgado, que vai até a homologação da multa, né? Mas entrando na execução, né, já não cabe mais dentro da Defensoria Pública. Perdão, dentro do convênio com a Defensoria Pública. Fez o inventário. Nós sempre precisamos explicar o beabá para o assistido, assim como fazemos com os nossos clientes, da indispensabilidade dos registros, pegou o formal de partilha. É necessário ir com o formal de partilha até o cartório de imóveis, explicar, inclusive defendê-lo lá no cartório de registros, caso ele não consiga gratuidade, deve acompanhar ele para conversar, para fazer o requerimento no cartório de imóveis, se for necessário, sempre tutelando por esse direito, né, que é da hipossuficiência econômica. No caso dos alimentos, né, da busca de alimentos definitivos, do cumprimento de sentença, ficamos obrigados até a extinção do feito. Se recebeu ou não recebeu, até a extinção do feito. Demorou 10 anos o processo? Até a extinção do feito. Inclusive, eu já herdei 2 processos de outros advogados que passaram em concursos, que o processo já tem 8 anos. Então, prossegue a execução procurando bens, né? Em breve as crianças vão completar a maioridade, mas a execução ainda persiste. O prazo de 30 dias que eu falei, salvo os casos excepcionais, como é aquele que eu falei que eu justifiquei para não ter feito a aceitação ou renúncia, que nós devemos entrar com a ação no prazo de 30 dias e abster-se do uso nas petições de usos e símbolos ou timbres da Defensoria ou da OAB, né? Aqui é dos casos de aceite ou renúncia que vão ser feitos lá naquele portal que eu mostrei. O aceite só deve ser feito. Por que eu não aceitei aquele caso? Porque não tem os documentos necessários. Só aceita a nomeação com os documentos. Inclusive, essa mensagem ela aparece quando clica em aceitar. E a recusa e renúncia devem ser feitas exclusivamente no portal, né? Sempre no portal. E o advogado conveniado não pode invocar motivos de foro íntimo para recusar ou aceitar a nomeação. Quais casos é possível fazer a renúncia à nomeação? Motivos elencados no artigo 15, por exemplo, patrocínio da parte contrária. Eu patrocinei a vítima numa ação de dissolução e reconhecimento de união estável, reconhecimento e dissolução de união estável, e aí ele desceu o cacete na mulher e depois teve o processo crime, eu fui nomeado para fazer a defesa dele no processo crime. Eu não posso fazer a defesa dele, porque os fatos que eu tomei conhecimento, eles são conexos, né? Então não pode. Quebra na relação de confiança, que acontece, né? Eles enviam para nós o parecer de um outro advogado sobre o nosso caso. Né? Fala, olha, você é nomeado pela Defensoria, mas o contratado que eu estou pagando para dar parecer mandou isso. Quebra na relação de confiança. A ausência do estado de carência, né, que nós já falamos, manifesto de descabimento, inconveniência aos interesses da parte, mudança de foro ou atuação, né? Inconveniência do interesse da parte. Quando eu expliquei para a parte o que era uma reconvenção, ele não quis mais fazer a ação, porque ele ficou com medo de levar uma invertida na ação. Mas eu justifiquei para ele que existia uma grande chance de ter. Então, eu fiz o documento e ele falou que tinha inconveniência dos interesses dele. E ele não quis fazer. E isso que eu faço, esse termo de ciência, ele é autorizado. Nós, advogados, nós temos que nos munir de todas as maneiras possíveis. Nós somos legalistas, né? Nós temos que pautar a nossa atuação através da legalidade. Então, não tem nada de errado colher um termo de declaração, falando assim, não, tudo bem, então vem aqui, você foi casado com ele de tal tempo até tal tempo, e vai lá, assina embaixo aqui, então é isso daqui, e aí, na hora de formular os fatos da nossa ação, nós já temos esse termo de ciência, né? Esse termo de declaração. Subestabelecimento, para não me alongar muito mais,
Subestabelecimento, ele é permitido no nosso convênio para um único ato de audiência. Então, eu não posso subestabelecer um colega para apresentar uma contestação, para apresentar uma réplica. Não posso. Só é permitido subestabelecimento para um ato, né, durante todo o processo e para a audiência. E esse advogado que vai ser subestabelecido, ele tem que ser conveniado e ele não vai fazer jus a qualquer pagamento de certidão. Ele vai fazer pelo bem da advocacia. E o advogado que fizer o subestabelecimento em desacordo com a regra está sujeito a sanções, né? E com relação às sanções, nós temos três, basicamente, que é a advertência, a suspensão e o descredenciamento, né? E essa instauração do procedimento fiscalizatório, ela se dá através da declaração do assistido, né? O assistido comparece na sede da OAB, ou na subseção, na comarca, né? Onde é realizada a triagem, e faz por escrito, e isso é analisado por uma comissão da assistência judiciária, né? Eu acredito que dentro de todos os tópicos, né, para não me alongar muito dentro do tema, eu acho que para os primeiros passos, os advogados que estiverem antenados com esses princípios, deveres, e principalmente, né, sabendo como que funcionam os nossos mecanismos, nossos portais, esses nossos advogados conveniados não terão problemas durante a sua atuação no convênio. Eu vou tentar aqui, em uma última tentativa dessa tecnologia, compartilhar com os demais colegas um documento, se eu não conseguir, deixa eu ver se eu consigo, que é um e-book que foi feito pela OAB São Paulo. Eu não estou conseguindo exatamente fazer, que foi feito pela OAB São Paulo. Eu vou encaminhar depois para o Dr. José, para que ele encaminhe no grupo, né? Que é um e-book que foi feito pela OAB São Paulo, onde ele dá caminhos pro advogado, né? É como se fosse um tutorial, né? Um manual para que o advogado consiga atuar no convênio. Acredito que dentro de todos os assuntos que eu gostaria de abordar, todos foram alcançados, e eu me coloco à disposição para tirar eventuais dúvidas, para a disposição dos nossos convidados. Muito obrigado. Muito obrigado pela excelente explanação. Com certeza tirou diversas dúvidas aí dos advogados, especialmente aqueles que estão iniciando no convênio, né? Eu estou verificando aqui, a doutora Juliana, ela está com um questionamento, faz 1 ano que ela já não recebe nomeação, desde o início da pandemia. Ela perguntou se o doutor tem alguma informação das nomeações que ainda estão ocorrendo. Bom, nós temos 2 realidades distintas, né? A doutora Juliana, ela é inscrita em Rio Preto ou cidade? Comarca? Vamos aguardar ela responder. Rio Preto mesmo. Bom, então aí nós temos 2 realidades, né? Uma realidade é a de São José do Rio Preto. Com a pandemia, nós tivemos uma diminuição muito grande das nomeações, de um modo geral, né? Mas em Rio Preto foi um pouco maior, né, a diminuição. Por quê? As pessoas tinham o costume de sempre ir até a Defensoria Pública para fazer a nomeação. E desde que iniciou a pandemia, está sendo implementado outros mecanismos, né, que está sendo bastante difundido, mas ainda a população mais carente, eu sei que não parece muito com a nossa realidade, mas existem pessoas que não têm internet, né, para acessar o portal da Defensoria para fazer o pedido de um advogado, né? Infelizmente,
Às vezes, tem advogados que entram em contato comigo e falam, "Não, olha, tem uma pessoa aqui que me procurou porque ela não consegue ir lá na defensoria fazer a nomeação. E aí, a defensoria ela faz a nomeação atualmente pelo portal, né? Pelo portal da defensoria que a OAB sempre disponibiliza, ou pelo WhatsApp, né? Que eu também depois encaminho para o doutor disponibilizar para todos para poder ser difundido. E aí, infelizmente, isso acabou diminuindo muito, muito as nomeações. No caso das cidades menores, como Nova Granada, Palestina, Potirendaba, a realidade é um pouco diferente. Porque cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Existe uma rede de pessoas que se conhecem. E se você não conhece diretamente a pessoa que faz a nomeação, você conhece alguém que conhece, né? É típico de cidade pequena. Então, o boca a boca acaba levando a pessoa até a triagem. Atualmente, a triagem nas cidades menores, ela está sendo feita por WhatsApp, né? Pelo WhatsApp da OAB Rio Preto, né? Eles chamam na OAB Rio Preto, é feita uma pré-triagem, e após essa pré-triagem é encaminhado para o colaborador responsável, né? Mas, infelizmente, teve uma diminuição mesmo, doutora Juliana. Aqui no nosso chat ainda temos a doutora Luciana perguntando com relação à assessoria, ao convênio com direito eleitoral, se faz parte também do convênio. Esse convênio, ele não faz parte da Defensoria Pública e da OAB. Ele não é deste. Assim como a Justiça Federal também tem um convênio próprio, né? Ele tem o convênio da Justiça Federal, que não se enquadra aqui no nosso, né? Da Comissão da Assistência Judiciária. Bom, caso vocês fiquem com alguma dúvida ainda nas respostas, podem mandar que eu vou replicando aqui. A doutora Kelly, acredito, perguntou se há algum manual para preenchimento das certidões de honorários, para verificar se os campos estão preenchidos corretamente. Tem sim, nesse mesmo que eu queria compartilhar, que eu não consegui, infelizmente, ele tem como verificar e como preencher. Mas é bem simples, tá? Basicamente, nós temos que conferir os nossos dados com o ofício de indicação. Então, nós vamos olhar nosso nome, nossa OAB, e acredite, tem muita devolução de certidão por erro da OAB, por número errado, porque o cartório, a hora de bater, escorrega um dedo, aí sai 8 dígitos no número da OAB. E a gente passa reto, a gente não percebe, né? O ofício, né? O ofício de indicação, a gente bate o número, tiver certinho, e aí no preenchimento nós temos que olhar que o pagamento ele vai ocorrer de acordo com o que foi feito no processo, né? Inclusive os percentuais de pagamento eles são de acordo com o trabalho que foi executado no processo. Então, nós pegamos lá uma ação criminal ou pegar uma ação civil, que é mais simples de explicar. Uma ação civil onde nós fomos nomeados para propositura, né? Teve a procedência, é um valor. Teve improcedência, é outro valor. E no campo, nós vamos ter lá vários campos, né? Procedência, improcedência, acordo com um advogado, acordo com 2 advogados, data da sentença, se houve sentença, data do trânsito em julgado, recurso. Então, nós temos que acompanhar esses campos de acordo com o que foi executado no processo, e cada caso é um caso. Pode falar, doutor. Estão me escutando? Sim, perfeitamente. Doutor Wislas, tudo bem? Tá, tudo ótimo, doutor. Tá bom. Parabéns pela bela explanação. Eu acredito que essa tua palestra ela seja ainda mais bem-vinda numa data posterior à entrega das carteirinhas. Eu acho que, inclusive, você teria aí um público muito maior daqueles que, com certeza, a gente vê que o primeiro passo é atendimento pela defensoria, né? Eu queria primeiro
nessa oportunidade, dar uma boa noite para o doutor Odinei, uma pessoa que eu tenho muito apreço pelo trabalho que ele faz, inclusive na Defensoria. Ele tem, algumas vezes já tive a oportunidade de conversar com ele tem o mesmo pensamento, assim como o doutor Luiz me conhece, que é o tratamento igual, particular, da Defensoria, que eu acho que ambos têm direito a uma defesa com excelência. Se você se aventura, principalmente na área criminal, que é uma área que eu gosto de atuar, atuar nessa área criminal, eu acho que você, primeira coisa, tem que saber que você está mexendo com a liberdade de uma pessoa, com a liberdade de uma família, com aspectos em que talvez o jovem advogado não entenda o que vai ocorrer. Então, eu costumo dizer que, e o doutor Luiz, que me conhece, aqueles que me conhecem, que eu dou tratamento igual no escritório, mesma água, mesmo café, pode estar de chinelo ou de sapato lustrado. Então, para mim, é o mesmo atendimento. Agora, a minha pergunta, doutor Luiz, é assim. Antigamente, a gente via muito maiores problemas nas certidões da Defensoria, né? Hoje, menos, por conta do sistema. Eu, que trabalhei 18 anos na área interna do Banco Itaú e passei por algumas instituições, tenho bastante facilidade com o preenchimento desse documento na internet. Eu tenho facilidade, trabalho com o site da Defensoria, mas o que me entristece são algumas coisas, né, no que tange a Defensoria, né? Primeiro, eu queria fazer uma pergunta. Esse parágrafo 1º do artigo 98 da DCT, então, eu não tinha me atentado, 2022, a Defensoria ela tem a obrigação de dar atendimento para todos os assistidos. É isso mesmo que você está me falando? O doutor Odinei ali, eu acho que já captou a mensagem. É isso mesmo que você está me dizendo? Pela DCT, doutor Robson, seria isso sim. Em 2022, a Defensoria Pública ela deveria implementar defensores para que ela conseguisse atender toda essa população que tem esse direito de petição, né? Esse direito de acesso à justiça, que infelizmente ela está marginalizada, né? Porque o grande problema hoje é você levar a justiça a quem precisa, né? Mas tudo indica, né? Ainda não conversando, né, com a OAB São Paulo, na época, inclusive, era o Dr. Aislan, né, que presidia a CAGE São Paulo. Nós vemos pouca atuação da Defensoria Pública para essa implementação, né? Existe isso? Existe. Principalmente em comarcas onde há grande nomeação de advogados, onde talvez seja mais interessante financeiramente a alocação de um defensor naquele local. Às vezes paga-se mais certidão naquele local do que ter um defensor para cuidar de todos os casos. Então, existe essa possibilidade, sim, que está na lei, né? E que provavelmente nós veremos aí alguma ação civil pública, alguma coisa para essa implementação. Embora, como eu já disse, né, a gente não esteja vendo, né, essa implementação gradativa. Onde tem defensoria, tem. Onde não tem, ainda não tem. É isso, basicamente. Eu pergunto isso, você sabe por quê? Porque a gente vê a Defensoria Pública fazer um papel, de forma alguma, eu estou aqui para denegrir o trabalho da Defensoria, mesmo porque eu acredito que em alguns pontos nevrálgicos, como diz o Luciano Maca, que é uma pessoa que eu tenho muito apreço, em que ela atua, né? Mas esses dias eu fiz um comentário no Instagram, né, da Defensoria, e eles enaltecem que retirou um preso que ficou 2 anos preso justamente. E aí eu fiz a seguinte pergunta: 2 anos eu acho que foi muito. Foi por intermédio de recurso? Foi por algum motivo? Não, porque nós não sabíamos. Então, esse não sabíamos é que me deixa mais triste. Você sabe por quê? Porque igual esse daí, tem um monte. Tem 5 dúzias. E que ninguém olha. Sabe quando que olha?
eles, quando acontece isso, eles tentam enaltecer esse trabalho, e eu não gosto disso. Por mais que a Defensoria Pública faça, e ela faz um trabalho social, eu não concordo com isso. E aí eu pergunto, eu sei que não é o momento da gente discutir isso, me perdoa, tá? Mas eu só estou fazendo em relação, eu fiz algumas anotações que eu falei para o doutor que eu faria essas perguntas, e a primeira é sobre essa. Então, eu gostaria muito que a Defensoria Pública ela tivesse capacidade de atender a todos os hipossuficientes que precisam da justiça. Adoraria, é o meu desejo, ainda que aqueles que atuam em prol dos assistidos, ainda que eles não receberão mais, porque a gente recebe um valor pequeno, né? Eu também não acho constitucional, né? Nem legal isso, mas é uma outra situação, né? Não vou me discutir aqui que não foi revisto isso, faz 10 anos que a gente está recebendo a mesma coisa, é um absurdo. Mas tudo bem. Esse é o primeiro ponto, que eu acho que se alguém tiver que falar mais alguma coisa, eu vou falar mais sobre isso. O segundo ponto, passando esse ponto do parágrafo 1º do artigo 98 da DCT, vamos falar do segundo ponto. Eu também, igual essa doutora advogada, eu estou há quase um ano sem receber a nomeação. Aí, eu não sei, eu acho que não é só o motivo, não é só a falta de conhecimento da população. O senhor me desculpa discordar, mas como o senhor, eu falo sempre para o senhor, para o doutor, eu sempre eu tenho mais apreço daqueles que discordam da minha palavra do que dos que concordam, porque aqueles que discordam fazem eu pensar 2 vezes. Você entendeu? E os que concordam não fazem eu pensar. Mas eu vou discordar, ouso discordar de Vossa Excelência, como eu sempre falo, porque às vezes eu acho que não é isso, viu, doutor? Eu acho que o ponto lá é mais embaixo. E um segundo ponto é que essas certidões que vêm com problemas, eu tive algumas, doutor, dos quais 2, das outras, né? Dos quais 2 eu precisei entrar com ação contra a Defensoria Pública, o senhor acredita? E aí eu acabei entrando com ação contra a Defensoria Pública, porque eu não acho justo um trabalho do advogado, ainda que seja um valor demasiadamente baixo, mas eu acho que é meu e é justo, porque é um acordo entre as partes, entre advogado e Defensoria Pública, ainda que seja pequeno. Tá? Eu acho que é isso. Eu deixo a palavra para os demais aí. Acho que eu já falei demais. A minha intenção aqui era só questionar esses pontos aí que eu acredito que são mais delicados, tá? Parabéns pela explanação. Obrigado, doutor José Vitor. Obrigado, doutor Odinei, por fazer parte, sempre estar aqui prestigiando a todos da coordenação. Obrigado a todos e uma boa noite aí a todos. Muito obrigado pelos elogios, doutor Robson. E com relação a discordar, isso é muito importante. A democracia é isso, né? São as opiniões e a gente saber colocar as opiniões sempre com respeito, e o doutor sempre faz isso da melhor forma possível. Com relação ao não recebimento das certidões, doutor, é um problema que tem sido minorado, tá? Eu não vou passar pano para a defensoria, mas eles estão se esforçando para que isso deixe de acontecer. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, eu já estava deixando passar, é agradecer também ao time de colaboradores da OAB. Porque na OAB nós temos alguns colaboradores da CAGE, né? Dentre eles a que sobressai a doutora Jane Grace, né? Que ela é expert no convênio, né? Ela sabe o convênio de cabo a rabo, e nesses casos de preenchimento de certidão, existe um e-mail que chama OAB Assistência Rio Preto, né? Que depois eu deixo disponibilizado, e através dele é possível suscitar dúvida
com ela para ver o que é que realmente está acontecendo. Porque, às vezes, até o nosso recurso de pagamento para a defensoria a gente faz de forma equivocada. Tem formas de fazer, né? E aí, às vezes, nesse caminho, é aquela coisa, está pedindo um fio verde, a gente coloca um fio amarelo, não vai dar certo, né? Então, nós precisamos sempre nos ater aos caminhos, né? E a OAB, o Dr. Marcelo Henrique sempre deixa ela disponível para nos ajudar, né? A doutora Jane sempre responde de forma pronta, né? Sempre muito, muito sagaz. E eu acho que vale muito a pena, né? Aos advogados presentes que precisarem de ajuda, principalmente no preenchimento, tiver com dúvida, recusa de pagamento, não custa trocar uma ideia conosco, né? Que eu também componho a CAGE, né? Na figura do coordenador, a Jane nem sempre passa todas as coisas, mas essas coisas pontuais, né? Ela consegue resolver, sim. E aí, doutor, com relação a essas duas certidões que o doutor precisou entrar com ação, provavelmente elas são anteriores à virtualização, a essa. Então, que é o grande problema, que eram das certidões físicas, né? E agora tem uma novidade que está sendo implementada, que nós ainda não sabemos quando que vai ser colocada, mas onde a própria vara vai comunicar à defensoria e não vai ser mais preciso protocolar a certidão, né? Se eu te falar que eu estou desde 2018 tentando receber, você não acredita. Eu acredito, tem gente há mais tempo. Tá tem caso de não achar certidão nos recursos, é complicadíssimo. Mas faz parte, não deveria acontecer, infelizmente acontece e aconteceu, né? Mas eu me coloco à disposição do doutor, a CAGE também sempre fica à disposição do doutor, e o que for necessário é só nos chamar. Doutor Odinei? Doutor Zé Vitor, doutor Wiener, se o senhor me permite duas observações, e que me parece importante para os colegas que estão chegando. Primeiro, com relação a essa questão da determinação do tempo para a duração do convênio, que é uma previsão constitucional para se encerrar em 2022, teoricamente. É possível que, acho difícil, tá? Mas, se por hipótese, se conseguir instalar defensorias públicas em todas as comarcas do Estado, ainda assim vai ter que haver, vai remanescer um convênio em que advogados deverão ser nomeados. Porque não vai ser possível a mesma defensoria atender o autor e o réu de uma ação civil. Vai gerar uma incompatibilidade, portanto, vai ter que se nomear um advogado. Não vai ser possível a mesma defensoria defender dois réus com defesas conflitantes, colidência de defesa. Vai ser preciso manter o convênio. Então, eu duvido muito dessa determinação temporal de duração do convênio. O convênio me parece que é perene. Some-se a isso o fato que o Estado de São Paulo foi o último, se não um dos últimos estados a implementar a defensoria pública. E isso não vai, esse quadro não vai mudar. De modo que esse convênio ainda perdura. Muitos de vocês que estão começando agora vão se aposentar atuando na defensoria pública. E o segundo aspecto que quero dizer é o seguinte, esse sim de caráter crítico ao convênio. Primeiro, eu preciso esclarecer os colegas que eu sou inscrito no convênio por diletantismo, puro diletantismo, e, portanto, só me inscrevi para fazer júri, só faço júri, não atuo em nenhum outro tipo de processo. E olha que curioso, vocês estão reclamando de não receber nenhuma nomeação durante um ano, o que é lamentável. Eu recebi inúmeras nomeações durante esse ano. Tenho explicação para isso, meus prezados jovens colegas. O último levantamento que eu fiz a respeito dessa questão, que vou dizer a vocês, foi vinculado à última inscrição, que a atual ainda não está concluída. E num estado que tem 350 mil advogados inscritos,
40, 50 ou 60 mil inscritos no convênio de assistência, tem no estado todo 2.300 advogados inscritos para fazer júri. 2.300 advogados. Em Rio Preto tem meia dúzia, se tanto. Não há um defensor público na Defensoria de Rio Preto, que eu não sei se são 11, 12, 15, 18, mas deve ser por aí, que faça júri. E temos processos de crimes dolosos contra a vida e as tuas aí. Então, eu sou nomeado mais do que gostaria. Começa daí a história. E aí o doutor Vliner foi bem feliz, eu não posso recusar, vou lá fazer a defesa desse infeliz, o que posso fazer? Né? Me assoberba o escritório, sem dúvida nenhuma. Bom, por quê? Porque nós temos nesse convênio uma falha gritante que vem brigando contra ela no Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil e não se consegue mudar, que é a exigência mínima de alguns júris. 5 para quem não fez o curso, 5 júris. E 3 ou 2, não sei, para quem faz o curso. Qual é a minha briga? 2. Tá, obrigado. Qual é a minha briga? Quem fez o curso não tem que ter feito júri nenhum, já está habilitado para fazer o júri. Pior do que isso, quem se formou em Direito e passou no exame da OAB, está habilitado para fazer júri também, se o quiser. Não justifica essa exigência, ela é ilegal. Eu tenho brigado contra ela, que é para ampliar o universo de advogados que possam se inscrever no júri. Não consigo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá na OAB no dia que teve uma reunião da Assembleia Presencial lá, da assistência judiciária, do Jorge Advogado, falei assim, quantos quiserem, pode ir no meu escritório, no que eu vou dar as datas que eu tenho júri designado, vocês irão comigo ao júri, constará a presença de vocês, mas eu só posso fazer isso em processos que eu sou constituído. Nos que eu sou nomeado, eu não posso estar acompanhado de um colega que o convênio proíbe. Olha que absurdo. Ou seja, não há espaço para o jovem advogado iniciar em defesa de crimes dolosos contra a vida. Faz o curso, precisa de 2. Quem é que vai contratar alguém para fazer um júri constituído para ele compor 2 júris? Pois não, doutor Odinei, o senhor se formou quando? Formei o ano passado. E o senhor tem que experiência em júri? Não, nenhuma, vai ser o primeiro do senhor, viu? Então, o senhor fique tranquilo, o senhor será bem defendido. Não inspira segurança à parte, é difícil. Além do que, tem a questão econômica, socioeconômica. A grande maioria desses crimes são cometidos por pessoas incapacitadas de constituir advogado. E aqueles que têm o advogado nomeado pela Defensoria não pode levar o jovem colega para atuar em conjunto com ele para certificar a participação. Olha que absurdo. Consta a presença lá na ata de audiência, mas não consta o uso da palavra. Aquela certidão não serve, não é contada para completar os 2 júris para quem fez os cursos e 5 para quem não fez curso nenhum. Tinha um outro problema ainda que briguei muito, e esse consegui melhorar no Conselho, ao longo de décadas no Conselho. Esse curso só tinha em São Paulo. Agora, felizmente, tem sido feito nas comarcas, já teve um aqui em Rio Preto, inclusive, mas só tinha em São Paulo. O advogado tinha, começando a carreira, sem recurso financeiro suficiente, porque se ganha mal no começo da profissão, é normal em qualquer profissão isso, e tinha que se locomover para São Paulo. Então, essa é uma distorção absurda do júri. E quando se fala que a atuação subsidiária da Defensoria Pública, como disse o doutor Willi, teoricamente ela é subsidiária, porque não é defensoria como a de Rio Preto, onde não tem nenhum defensor que faz júri, a atuação do advogado nos crimes dolosos contra a vida não é subsidiária. Né? Ela é principal, é única. Né? Então, essas observações e essa crítica feita ao Conselho. No fim, vou me atrever a responder a doutora Juliana, sem que ninguém tenha me dado permissão para isso. Doutora Juliana, para fazer contato com o réu preso, nós vamos, mesmo sendo nomeados, aos presídios e lá falamos com eles. Mas ele está preso lá em Mirandópolis. O que é que vai se fazer? Hoje, felizmente, a pandemia veio e nos trouxe uma facilidade. Basta passar um e-mail para o presídio que está o preso, marcar
uma entrevista com o preso e se faz a entrevista virtualmente, pelos canais de comunicação, Zoom, Meeting, aquele que o presídio expuser. Então, é possível, sim, falar com réus presos. A piada é boa, eu acho que eu vou me especializar em tribunal do júri, da Luciana Torres. Pode especializar, Luciana, porque é uma infinidade de nomeação que tem me atrapalhado, tem me assoberbado, tem me tomado um tempo mais do que eu estava disposto a oferecer, fazendo uma ressalva para você a respeito disso. Saiba que eu fazia júris como advogado dativo, fiz dezenas e dezenas deles como advogado dativo, para réus pobres, antes da existência do convênio. Era pior ainda, porque aí não ganhava-se absolutamente nada mesmo, era gratuito. E fiz em Nova Granada, Palestina, Urupês, Tanabi, Bonifácio, faço Catanduva, eu faço uma lista, Votuporanga, eu faço uma lista, Paulo de Faria, eu faço uma lista de júris que fiz, como o então, na época, denominado advogado dativo, viu? Isso me possibilitou ter 5 certidões, acho que 5 dezenas ou centenas de certidões para me inscrever no convênio, quando apareceu o convênio. Agora, não me pergunte por que eu fiz uma maluquice dessa, porque tem coisa que não tem explicação. E é um absurdo de nomeação, muitas nomeações. E, curiosamente, para deixar ainda mais animado vocês se estimularem a fazer júri, além de ter pouco advogado que se faz júri, eu acho que o preço da tabela mais alto que se paga lá é processo de crimes dolosos contra a vida. Tá certo, doutor Blino? Tá certo, doutor. É o mais bem remunerado. É isso. Tá? Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado, doutor DJ, pelas palavras e contribuição, com a dúvida até da doutora doutora Juliana. Vocês podem contar com a seguinte participação minha enquanto lá estiver no Conselho, nesta e em tantos mandatos quanto estiver lá. E estando fora também, com aqueles que eu conheço e que posso interferir. Eu vou sempre brigar contra essa exigência do convênio de que tem que ter um curso e que tem que ter 2 júris, ou então, não tendo curso, tem que ter 5 júris. Eu acho que não tem que ter coisa nenhuma. Quem é formado, inscrito nos quadros da OAB, está para lá de habilitado para defender qualquer réu, inclusive aqueles que cometem crimes dolosos contra a vida. Eu vou defender isso enquanto viver. Pode ficar tranquilo. Vocês terão lá um defensor para que seja ampliado o número de pessoas que possam se inscrever para realizar julgamentos pelo Tribunal Popular do Júri. Obrigado, gente. Obrigado, e bom saber que tem gente brigando pela gente lá em cima, né? Ainda temos mais uma pergunta da doutora Kelly para o doutor Wiener. Ela falou que está com um problema em casos de recursos que não foram contemplados, não deve ter sido aceito o recurso dela. Não terminou, mas deve ser como que ela deve proceder, né? Olha, no caso foi indeferido o recurso dela? Doutora Kelly, se puder complementar para a gente. Porque tudo que acontece no nosso demonstrativo de pagamento, existem as hipóteses de recusa de pagamento, né? Tem um que é o terror de todo mundo, que todo mundo já vai, se não recebeu, vai receber algum dia, igual ter Fusca. Que é o famoso famigerado outros, né? Razões pelo deferimento, outros. Vem escrito lá no campo. Aquilo ali é um terror, porque outros pode ser qualquer coisa, né? E aí é onde começa a peregrinação do advogado atrás do recebimento da certidão, né? E é uma peregrinação, porque nós temos que buscar, né? E aí nós podemos utilizar o mecanismo da OAB para isso também, nesses casos, para solucionar. Fiz o recurso foi indeferido, aí esse indeferimento do recurso vem motivado e fundamentado, geralmente, e com isso nós pedimos a retificação, inclusive eu até junto, às vezes que o recurso foi indeferido, eu até juntei já em processo, falando, olha, juiz, a defensoria, para me pagar, está falando que é para fazer assim, né? E aí, porque tem isso também, porque o cartório, eles passam por treinamentos, um treinamento a cada 10 anos, deve ser. Porque aí eles mudam o convênio, mudam os códigos, mudam as coisas, e o cartório não se atualiza.
e aí a gente fica preso no tempo. Então, por isso que é muito importante essa verificação antes do protocolo, né? Mas existem alguns casos que são exceção da exceção, onde é erro no processamento, né? Às vezes você olha a certidão, está perfeita, mas foi erro no processamento. Na época que ela era física, tinha muito problema da digitalização, não, porque tinha que protocolar ela física e tinha que digitalizar ela. E na hora de digitalizar, comia uma bordinha de alguma letra, acabou. Acabou. Na hora de fazer o pagamento, indeferia. E erro da leitura. Então, você tinha que esperar fazer tudo de novo. Então, se ela tem um problema, se ela fez o recurso foi indeferido, aí cabe fazer a retificação da certidão, com a retificação fazer novo protocolo da certidão. Se caso não foi julgado, eu aconselho velas, acender bastante vela, porque demora um pouco mesmo. Tá? Infelizmente, a avaliação de recursos ela é um pouco lenta. Tem um prazo para essas avaliações de recurso? Ou... Não tem. Não tem. Não tem. Foi possível responder, doutora Kelly? E Tá fechado o microfone. Aí, voltou. Desculpa. Para esclarecer para os colegas e para mim também, tem um prazo para apresentar a certidão depois que conclui o trabalho? Um prazo decadencial, prescricional, de caducidade, tem um prazo? Doutor, se não me falha a memória, o prazo é de 5 anos. Ah, que bom, porque eu tenho uma porção para mandar aqui, tudo... Depois que entrou a pandemia, eu não mandei nunca mais nenhuma. Mas está fácil agora, viu, doutora Dinei? Eu preciso aprender. Lá no... Se o senhor me permite, eu posso demonstrar aqui como que a gente faz? Você poderia fazer isso, que eu não sei fazer isso. Ó, vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela. Pessoal. Imagina. Ó, vamos lá. Se eu conseguir aqui. Consegui de novo. Nós vamos... Isso aqui está me atrapalhando. Aqui. Nós vamos lá no portal, lá no site da OAB São Paulo, né? Então, está aqui o site da OAB São Paulo, normal. Serviços, clicamos em serviços. Dentro de serviços, nós vamos em assistência judiciária. Dentro de assistência judiciária, não podemos acessar por aqui. Não vai dar certo se acessar pelo número de inscrição e senha. Nós temos que entrar pelo login do certificado digital. Acessou, colocou a senha, entra aqui dentro. Aqui é a nossa gestão, né, da OAB São Paulo. E aí nós vamos na assistência judiciária novamente. Dentro da assistência judiciária, nós temos os campos: cadastro de certidão, recurso de pagamento, verificação de pagamento e acompanhamento, porque nem sempre é caso de recurso de pagamento. É naquilo lá que eu respondi para o Dr. Robson. Às vezes, uma simples verificação de pagamento que é muito mais rápido. É muito mais rápido. É coisa de dias. Eles respondem essa verificação de pagamento, eles veem um parecer falando que está certo, que está errado. E aí nós entramos aqui no cadastro de certidão. No cadastro de certidão, é bem intuitivo aqui, doutor. Pergunta primeiro se é nomeação para plantão. Aí, não sendo, né? Nomeação para plantão. Certidão de persecução penal, que é da ANPP. No caso aqui também não será. E aí já está tudo certo. Nós colocamos aqui qual é a localidade, número do processo, código da vara. Então, tudo isso tem na nossa certidão, né? Código da ação já está na nossa certidão também. Nome do... É trabalhoso. Não vou falar que não é trabalhoso, não, mas assim ficou muito mais fácil. Pelo menos a gente já percebe o erro aqui. E aqueles campos que eu falei, né? A data da sentença, qual foi o resultado, quais foram os atos praticados, foi atuação parcial, GCRIM, recurso, segundo júri, e aqui embaixo data do trânsito em julgado, data da emissão que fica na lateral esquerda, né, que é onde o juiz ele assina, ou perdão, na lateral direita. Na lateral direita, né, e a área de atuação. E se a certidão tem assinatura digital, que é na lateral direita também do juiz. E aí, clica em validar.
Após validar, vai aparecer um campo para adicionar a certidão digital. Então, nós temos que ter ela baixada, né? A certidão baixada em PDF, anexa lá e está feito. Já sai na hora, já cai no nosso e-mail, inclusive quantos por cento vai ser pago e qual o valor. E eu não sabia fazer isso, tem um monte de certidão para fazer isso. Agora, uma outra dúvida também que deve interessar para todos. Ah, bom, deve interessar para os colegas, a moçada mais nova não deve ser inscrito no júri, mas vamos lá. É comum nos processos de júri que tem dividida a atuação na fase de subletação, pronúncia. Após a pronúncia, o cartório expede uma certidão. E depois, de julgado com ou sem recurso, expede uma outra. É a mesma coisa, eu considero o trânsito de julgado a sentença de pronúncia, é isso? Não, nesse caso, doutor, vão ser geradas duas certidões mesmo, tá? E não é só no júri, não é uma regalia do júri. Em processos crime, geralmente, eles fazem isso e é possível pedir se não for feito. Então, atuou no primeiro grau. Improcedência, procedência. Pode ser pedido a expedição da certidão parcial. Essa certidão... Mesmo que não haja trânsito de julgado. Sem trânsito. Aí no campo do trânsito não vai precisar preencher, porque ele mesmo, o próprio sistema, na hora que vai preenchendo de acordo com a certidão, ele vai apagando os campos, vai perdendo a obrigatoriedade, né? Então, a hora que coloca lá atuação parcial, o trânsito em julgado some. Se colocar atuação total, quer dizer que atuou o período todo, né? Mas aí na própria certidão do doutor já vai estar lá preenchidinha a atuação, conforme foi, né? Tá bom. Porque eu tenho um processo que tem duas certidões. E aí, geralmente, uma é de 30%, outra é de 70% ou 40%. Depende do resultado. Tá bom, obrigado. Imagina. A doutora Kelly complementou, eu acho que seria o caso dessa complementação, né? O caso de atuação parcial, e aí, após o recurso, a segunda certidão, né? Não sei se o doutor está conseguindo visualizar. Eu tô lendo aqui a mensagem. Eu acredito que é a mesma pergunta, doutor Odinei. Isso, foi daquele que ela estava com problema na complementação da certidão, né? É isso mesmo. Eu entendi da mesma forma, como se fosse a pergunta do doutor Odinei. É isso mesmo. Entendi. Mais alguém com alguma dúvida, pessoal? Podemos finalizar. Bom, vamos encerrar, né? Já adiantamos bastante no horário. Gostaria de agradecer a sua presença, doutor Wiener, pelo seu tempo, pela excelente explanação, tudo. Estou tirando as dúvidas do pessoal. Muito obrigado mesmo. O doutor Dinei também, muito obrigado pela participação até o final aqui com as suas palavras. Gostaria de agradecer a participação da doutora Isabela também. Muito obrigado também a todos que compareceram ao nosso grupo de estudos, e já gostaria de deixá-los avisados da nossa próxima grupo de estudos, será na próxima segunda-feira, dia 12, também às 19 horas, sobre marketing digital e a postura do advogado. Ótimo tema também. Muito obrigado, doutor, pelo convite. Muito obrigado, doutora Isabela.